Boa tarde, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs. Esse é o Dr. Wilson, procurador do Ministério Público Federal do Estado de Goiás. Eu sou procurador da República lá em Goiás. Por 10 anos eu tive a felicidade de caminhar com o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, onde eu pude conhecer Braulino e sua descendência. E grandes guerreiros e guerreiras que me ensinaram muito, né? E eu atualmente sou diretor do projeto Territórios Vivos, que é um acordo de cooperação entre Brasil e Alemanha, que é executado entre o Ministério, pelo Ministério Público Federal e pela Agência Alemã de Cooperação Técnica, que é a GIZ, representada aqui pelo Henrique. Por trás do projeto Territórios Vivos, o objeto desse projeto é fortalecer a plataforma de territórios tradicionais, que a gente vai tentar pincelar rapidamente o que é essa tal dessa plataforma. Bom, mas o tema da nossa mesa é violências, resistências, lutas, tão bem explicadas, né, pelas nossas companheiras que acabaram de falar. Isso nos leva a refletir um pouquinho sobre o que é o direito. O que é o direito, o que é a lei, o que é o ordenamento jurídico que ora nos ajuda, ora nos oprime. Qual é o papel das instituições, Ministério Público Federal, nosso companheiro Afonso que está aqui representando o MP estadual, MP do Pará que está aqui também com a colega Eliane Moreira, porque são instituições cheias de ambiguidades, né, que são frutos desse processo histórico de luta e de resistência. A gente precisa pensar que a árvore, eu que sou um homem do Cerrado também, a árvore, mais do que as folhas que a gente vê e contempla a copa da árvore, são as raízes, né? São suas raízes. E a gente precisa pensar o direito da mesma forma. A gente tem que pensar em fazer, né, para entender como é que as instituições funcionam, tem que tentar fazer uma arqueologia do direito. O que está por debaixo dessas leis, desses decretos? Hoje, acabou de sair um decreto aí que tem sido muito criticado pelos nossos companheiros que estão aqui no Estado, né? Um decreto do governo estadual que se propõe a regulamentar o direito de consulta, mas como que essas coisas todas são construídas, né? E aí, é muito importante que os movimentos sociais tenham consciência de que esse ordenamento jurídico, que ora nos ajuda, ora nos atrapalha, ele é construído e desconstruído o tempo todo. Se nós temos uma Constituição promulgada em 88, assegurando vários direitos, é fruto de uma geração que construiu isso. E, além de jurista, eu sou também historiador, e com 43 anos de idade, eu estou aprendendo que, assim, o mundo, a realidade, ela é um objeto de uma construção contínua, infinita, né? De modo que eu colhi aquilo que os meus pais, os meus tios construíram na resistência à ditadura, e é necessário que eu lute hoje para que os meus filhos continuem vivendo sob um Estado democrático. Depois do trágico governo, né, do presidente Bolsonaro, a gente tem agora um esforço de resgate da democracia, mas com várias condicionantes, né, um Congresso desfavorável, uma sociedade civil com grande dificuldade de se levantar e afirmar direitos, e do outro lado, adversários que demonstram uma capacidade de articulação política, um poder econômico, diante do qual nós somos muito pequenos. De modo que o que nós temos são essas narrativas que a gente acabou de ouvir. O fruto, a semente mais poderosa para o futuro da humanidade são vocês. Eu faço uma crítica aqui a nós, instituições de direitos humanos e também à academia, de que se a gente frequenta os territórios apenas para falar de violências e lutas e resistências, a gente ainda não é suficientemente decolonial como a gente acha que é. Observa que a gente chega nesses territórios quando a tropa do inimigo já está lá dentro. A gente conhece essas lideranças aqui, ó, no momento que elas já estão ali, ó, com a bota do policial, embaixo da bota da polícia, né? A gente só conhece essas comunidades no momento do despejo, no momento da violência policial, no momento do deslocamento forçado por causa dos grandes empreendimentos.
A gente fala muito da luta, da resistência, mas a gente fala muito pouco do potencial civilizatório que essas comunidades representam. A gente fala muito pouco do bem viver. A gente frequenta muito pouco as festas das comunidades. A gente está acostumado a lidar com essas comunidades como objeto de estudo e não como verdadeiros mestres, amigos, amigas, que, repito, são a semente mais poderosa que nós temos para fazer germinar o futuro. A gente precisa, e isso serve, eu acho, para o campo da esquerda todo, né? A gente tem que abandonar não, porque a luta é sempre necessária, sem dúvida, mas a gente precisa contemplar outros aspectos da vida. A gente fala muito da militância, e eu vou confessar para vocês, eu estou com 43 anos, 16 anos mexendo com o direito de povos e comunidades tradicionais. Cansa, companheiro e companheira, né? A gente vê isso no rosto dos amigos e das amigas que estão há 20 anos nos movimentos sociais, sacrificando a criação dos filhos, sacrificando o convívio familiar. Será que é esse o modelo de esquerda que nós precisamos? Será que esse é o modelo de esquerda que vai ganhar o coração do nosso povo? Eu vi aqui as nossas guerreiras falando aqui da importância da fé, da religião, do papel da igreja. A nossa academia progressista tem vergonha de falar de religião, de falar de fé, da capacidade de mobilização que essas forças sociais têm, enquanto que a direita se apropria disso. A família, a religião, a fé, que é a base de todos nós, é bandeira deles, não é bandeira da esquerda, que só fala de luta, resistência e, companheiro, cansa. Cansa ou não cansa, gente? A gente precisa frequentar os territórios e precisa falar para o mundo lá fora do potencial de felicidade, de alegria, de descanso que é dormir na rede embaixo da árvore. É bom ou não é bom? É bom. É bom. E é por isso que a gente luta. Não é luta pela luta, não é resistência pela resistência. É luta pelo futuro do planeta. E não é a academia que vai inventar o futuro, não é o brilhantismo do intelectual que vai inventar o futuro, é a simplicidade do geralzeiro, do catingueiro, do quilombola, do indígena. Isso é o futuro, irmãos e irmãs. Isso é que é o futuro. E por que eu acho que isso é relevante quando a gente discute questão fundiária? Por quê? Porque a gente tem que pensar em um modelo que alcance, um modelo de luta, um modelo de resistência, um modelo de política pública que alcance não apenas os territórios que estão invadidos, que estão ocupados, os territórios que estão embaixo da bota da polícia, com a viatura na porta. A gente precisa de pensar em um modelo de governança fundiária que proteja agora as comunidades tradicionais que não estão ameaçadas. Vocês sabiam disso, gente? Que tem comunidades tradicionais que não estão ameaçadas? Porque todas que a gente fala estão ameaçadas, sim ou não? Sim. Existem comunidades tradicionais que ainda não estão ameaçadas. Pense na grandeza, na grandiosidade da Amazônia, né? Tem gente que está lá escondidinho vivendo em paz. Como é que a gente vai fazer para proteger esses territórios hoje? Ou a gente vai esperar a tropa chegar lá, a BR, a hidrelétrica, a usina eólica, ou a gente vai esperar a tragédia chegar para a gente acompanhar a luta e a vida dessas comunidades? Observa que a gente é muito pouco decolonial. A gente chega junto com o invasor. A gente é meio ali que uma tropa de enterrar os mortos, né? A gente chega ali para ajudar a sepultar e cuidar dos feridos. Será que é esse o modelo de luta e de resistência que vai nos dar a vitória? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa lutar pelos territórios que estão ameaçados. E sim, essa é a nossa prioridade. Precisamos pensar em programa de proteção a defensor de direitos humanos, precisamos pensar em pôr rédea na polícia, controle externo da atividade policial. A MP tem que se fortalecer para impedir que a polícia seja a primeira violadora de direitos humanos no Brasil. A gente precisa cuidar dos territórios ameaçados, mas a gente precisa construir uma agenda positiva de como nós vamos proteger hoje os territórios que ainda não estão ameaçados. Essa reflexão me despertou, Samuel, porque eu trabalhei 4 anos no Araguaia. Você acompanhou minha luta lá nos retireiros do Araguaia. Pois no
nada, viviam em paz, ninguém mexia com eles, porque era uma terra que não prestava para nada, entre aspas. Viviam lá em paz. E eu fiquei 4 anos lá e não conhecia essa comunidade, porque eu só ia nos territórios de guerra. Comunidade da Taboca. Pois fizeram o aterro, a área deles não alaga mais, e a comunidade está com uma ordem de despejo para sair de lá. Porque agora a terra se tornou produtiva, pode pôr arroz em cima, pode pôr soja, porque não alaga mais, aí despertou o interesse do grileiro. Mas observa, eu passei 4 anos cuidando de uma comunidade que precisava ser cuidada. Mas a comunidade que vivia em paz, essa aí eu enxerguei. E agora a gente está tendo que socorrer ela também, né? A plataforma de territórios tradicionais, eu acho que em alguma medida é resposta para isso. A gente precisa pensar, além dos contextos de conflito, a gente precisa de criar um caminho, um instrumento, uma ferramenta, pelo qual o Estado toma conhecimento formal de todos os territórios tradicionais, não só dos que estão em guerra, e reconhece e garante algum nível de proteção para esses territórios hoje. E pensando o seguinte, com uma outra estratégia, queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar agora. A gente está muito acostumado a reclamar da inação do Estado, que o Estado não faz, que o Estado não funciona, que o RTID nunca aparece. Mas olha bem, vamos tentar inverter a lógica, meus amigos. Vamos pensar no seguinte, que a gente age, a comunidade atua e a gente prepara o Estado para sofrer a ação da comunidade. O contrário de ação não é inação. O contrário de ação é paixão. Etimologicamente falando, viu? É paixão. Quando a gente fala paixão de Cristo, é porque Cristo estava apaixonado, romanticamente falando, né? O que é a paixão de Cristo? É a divindade que se encarna. Eu sou estudante de teologia, me permitam aqui teorizar um pouquinho. Aí, olha só, ele se encarna e ele sofre a ação da humanidade quando é crucificado. É por isso que é paixão, porque ele sofreu a ação. A gente precisa de um Estado capaz de se apaixonar pelo povo. O povo age e o Estado sofre essa ação. Como é que a plataforma funciona, gente? A comunidade autodeclara o seu território. E a gente prepara o Estado para receber essa autodeclaração. E para levar isso a sério. E para usar isso no licenciamento ambiental, para usar isso na regularização fundiária, para usar isso na certificação de propriedades rurais lá no INCRA. Opa, peraí, não vou certificar essa propriedade, porque tem um território autodeclarado aqui. É colocar na mesa, colocar no radar do governo e levar a sério a presença dos povos e comunidades tradicionais. Por que tem que ter RTID, gente? Por que tem que bater um antropólogo na sua porta para dizer o que você é e o que você não é? Nós não precisamos mais disso, povo do Norte de Minas Gerais. Vocês são perfeitamente capazes de dizer o que são. Hoje tem advogados, antropólogos, mestres, doutores, sociólogos, assistentes sociais dentro da comunidade. Não precisa da equipe do INCRA, interdisciplinar, ir lá e assinar. Você diz isso. E, inclusive, a gente precisa cobrar isso do Estado porque é até mais barato, é mais eficiente. Que a própria comunidade forneça os dados sobre a sua realidade, sobre o seu ser e sobre o seu existir. E achar que a comunidade vai mentir, tem uma palavra. Isso chama racismo. Achar que o preto e o índio, quando dizem o que são, estão querendo enganar, estão querendo tirar vantagem, o nome disso é racismo. O Estado, ele sofre a ação da burguesia o tempo inteiro, gente. O Estado está prontinho para sofrer a ação da burguesia. A burguesia vai lá, registra a matrícula no cartório, entrega no órgão, o governo recebe, bate carimbo e está tudo certo, a terra é sua. Por que a gente não pode preparar o Estado para sofrer a ação dos povos e comunidades tradicionais? A plataforma trabalha nessa chave, tá bom? Eu não sei se vai dar tempo, não sei se tem internet para a gente fazer uma oficina que estava programada para depois dessa conversa aqui, não sei se vai funcionar, mas eu quero colocar o
Ministério Público Federal, a Plataforma de Territórios Tradicionais, o Projeto Territórios Vivos, à disposição das comunidades e da academia para discutir essa estratégia. Talvez eu esteja tudo errado que eu estou falando aqui, mas eu estou correndo esse risco de falar bobagem exatamente para aprender, receber críticas e construir uma alternativa melhor. Na semana que vem nós estamos fazendo na Escola Superior do Ministério Público da União um seminário que tem o seguinte título: Territórios Tradicionais Não Demarcados, o que fazer? Essa é a pergunta muito clara e muito objetiva que está na mesa. O que fazer? A Terra de Direitos diz que vai demorar alguns milhares de anos para a gente demarcar todos os territórios quilombolas, a seguir o ritmo que nós temos hoje. E a expectativa não é que ande mais rápido, a expectativa é que ande mais devagar, porque as dificuldades são cada vez maiores. Então é o seguinte, a gente não pode esperar 3.000 anos até demarcar todos os territórios quilombolas. Nós temos que proteger esses territórios antes da demarcação. E, de preferência, antes que as violações de direitos aconteçam. Essa comunidade já estava aqui antes de ser expulsa daqui, né? A gente está falando da ancestralidade, pois a gente tinha que estar junto com essas comunidades, reconhecendo essas posses e assegurando o direito, era lá no tempo dos ancestrais. Agora a gente está correndo atrás do prejuízo, com uma capacidade muito pequena de fazer isso tudo dar certo. É por isso que a gente tem que ter fé para continuar em frente, né? E eu espero que vocês tenham muita fé, muita força, muito apoio internacional, muito dinheiro, muito recurso para continuar fazendo as coisas acontecer, como eu vejo que as coisas de fato acontecem aqui no norte de Minas Gerais. É uma alegria estar aqui com vocês. Professora Feliz, agradeço mais esse convite para estar aqui. Mais do que aprender, eu aprendo a amar mais quando eu estou aqui, né? Eu saio daqui cheio de energia, cheio de fé de que é possível continuar caminhando e é possível vencer a partir das muitas vitórias que vocês têm conquistado aqui, tá bom? Obrigado e contem com o MPF. Nós temos 2 grandes colegas no MPF cuidando dessa região, Helder, Magno e Edmundo, com certeza quase todos já conhecem. Eles é que são os responsáveis por construir as estratégias de ação concreta da instituição aqui. Mas nesse nível de pensar em uma estratégia mais ampla, eu estou à disposição para ajudar, tá bom? Um abraço, obrigado. E registrando aqui 3 Gil Vander.